Olá, meus amores, tudo bem? Bom, hoje a nossa avaliação será de história. É importante ressaltar que todas as atividades aplicadas aqui neste conteúdo, ela foi aplicada tanto nas videoaulas como também no livro de vocês. O Brasil colonial fala sobre a exploração, a adaptação dos portugueses aqui no Brasil. Aqui está falando sobre as trocas dos índios, a África, que foram buscar os escravos, também aqui está falando quando Dom João III, pediu para Martim Afonso de Souza vir morar aqui no Brasil, e fala também sobre as 15 capitanias hereditárias. Aqui está explicando sobre as capitanias hereditárias e aqui está falando do governo geral, aqueles que vieram para tomar conta e posse das terras aqui no Brasil, certo? Então vamos para a atividade. Durante a primeira fase pós-descoberta do Brasil pelos portugueses, qual eram as relações entre os portugueses e a terra? Qual que é a relação que tinha entre eles? Letra B. Qual mercadoria era mais explorada no Brasil? Na época do Brasil colonial. Então, os portugueses vieram aqui para o Brasil para explorar o quê? O que eles queriam? Letra C. Qual o nome dos 3 primeiros governadores gerais mais importantes nomeados pelo rei? Quais são esses primeiros governadores? D. Quem criou as capitanias hereditárias? A mando de quem? Quem veio para cá e criou as capitanias hereditárias? Lembra que tudo está lá no texto de vocês. 2. Em 1500, os portugueses chegaram na terra que hoje correspondem ao Brasil. Sobre esse período, coloque verdadeiro, V para verdadeiro e F para as afirmativas falsas. Letra A. Os portugueses chegaram no Brasil em 18 de abril de 1500? Letra B. O período chamado de colonial compreende os anos de 1500 e 1822? Os portugueses vieram ao Brasil junto aos espanhóis para conquistar as terras? Letra D. Os principais grupos étnicos no Brasil colonial eram branco, negros e índios? 3. Circule as alternativas corretas. No período pré-colonial, a atividade econômica que teve maior destaque foi o pau-brasil, mineração, cana-de-açúcar, café ou algodão? 4. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo feito entre qual país? Brasil e Portugal? França e Portugal? Portugal e Inglaterra? Inglaterra e França? Ou Portugal e Espanha? Assine com o X a alternativa correta, sabendo que o território foi dividido em 15 lotes, constituído por 14 capitanias, doadas a 12 pessoas, na sua maioria, pessoas da nobreza e de Portugal. Sabendo também que das 14 capitanias, apenas 2 prosperaram, ou seja, fizeram sucesso, a de São Vicente e de Pernambuco, considerando as causas dos fracassos das capitanias. A falta de recurso financeiro e também o desinteresse da maioria dos donatários? Por que as capitanias ficavam muito perto de Portugal? Por que trouxeram seus familiares para a colônia? A violência dos índios? A falta de apoio da coroa, ou seja, lá do rei de Portugal, por causa da grande amizade que fizeram com os índios? A grande distância entre os governos portugueses e os donatários que se sentiam abandonados? Então, o que levou ao fracasso, Então, leia atentamente para responder, tá bom? 6. Numere cada uma das frases de acordo com a descrição correta. Observe as imagens. Eu tenho aqui uma escrava doméstica, um feitor e um senhor de engenho. Então, vocês vão numerar corretamente observando as imagens. A.
Trabalhador livre e assalariado era quem fiscalizava e controlava o trabalho dos escravos, geralmente utilizando métodos violentos. Qual desses aqui que fazia todo esse procedimento? B. Era o dono do engenho. Seu agregado lhe devia obediência. Quem devia obediência? Qual desses aqui? Trabalhava na casa grande, realizando diversas tarefas e cuidava dos filhos dos senhores. Quem é que tinha essa função? Então, numere corretamente cada frase abaixo. 7. Marque a alternativa correta. Como os escravos africanos eram trazidos para o Brasil? Eles eram trazidos em carros europeus? Em navios chamados de navio negreiros? Em helicóptero africano? Como que eles eram trazidos para o Brasil? 8. Oficialmente, a abolição da escravidão no Brasil termina com a... Quem é que terminou essa... Qual o nome da lei que terminou com a escravidão? Que fez com que tudo acabasse? Lei do ventre livre? Lei do Eusébio de Queiroz? Lei Áurea? Lei do sexagenário? Lei Bill Aberdeen? 9. Dê exemplos de alimentação indígena. Muito fácil essa aqui, são uma das últimas atividades do livro, né? Várias alimentações, né? Última. Coloque a letra I para quando a imagem representar a cultura indígena e a letra A para quando representar a África. Logo após, marca a alternativa semelhante. Então, vocês vão observar a imagem. Infelizmente, a imagem ficou um pouco escura, né? Bastante escura. Então, o que representar que for dos índios, vocês vão colocar a letrinha I. O que for relacionado à África, vocês vão colocar a letrinha A. Então, eu desejo para vocês uma excelente avaliação. Faça tudo atentamente, tá bom? E não tenha pressa para finalizar. Quando finalizar, releia novamente, ok? Beijos para vocês.